Boa noite e seja bem-vindo ao Vexa. Desde pequeno, muita gente aprende que a igreja é lugar de paz, proteção e silêncio. Um lugar onde o mal não entra. Mas nem sempre é assim, porque existem histórias que nascem justamente onde ninguém imagina. Atrás de altares, corredores escuros e portas que deveriam continuar fechadas. E o primeiro relato de hoje é sobre uma jovem do interior de Minas Gerais, que numa volta para casa, tarde da noite, viu pela janela de uma igreja uma cena tão perturbadora que ela nunca mais conseguiu olhar para aquele lugar da mesma forma. Antes de começar, já comenta aqui de que cidade você está assistindo. E me diz uma coisa, você teria coragem de entrar numa igreja sozinho à noite? Meu nome é Lúcia e o que eu vou contar aconteceu no fim dos anos 60 numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, chamada Santa Efigênia do Vale. Naquela época, cidade pequena era diferente. Todo mundo conhecia todo mundo. As portas ficavam abertas até tarde, e a igreja não era só um lugar de oração, era um centro da vida de todo mundo. Batizado, casamento, velório, quermesse, missa de domingo, tudo passava por ela. Eu cresci numa família muito católica. Meu pai era daqueles homens calados, que só abaixavam a cabeça quando passava em frente à igreja. Minha mãe era mais rígida ainda. Rosário toda noite, véu na missa, roupa comportada, joelho no chão e boca fechada. Mas quem realmente mandava na fé dentro de casa era minha avó, Dona Matilde. Aquela sim era fanática. Se eu espirrasse durante uma oração, ela dizia que era distração do demônio. Se eu saísse com uma blusa mais leve, por causa do calor, ela mandava eu voltar e trocar, porque moça direita não chama atenção de homem nem de santo. Eu estudava no turno da noite, no ginásio da cidade. Saía por volta das 8 da noite quase todos os dias e voltava a pé com duas amigas que moravam perto da minha rua, a Neide e a Célia. A gente sempre fazia o mesmo caminho. Saía da escola, cortava a praça, passava em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores e seguia pela rua da farmácia, até o bairro onde morávamos. Eu conhecia aquela igreja desde criança. Tinha sido batizada ali, fiz catecismo ali, rezei ali centenas de vezes. Mas, mesmo assim, havia algo naquele lugar que me incomodava. Não era a igreja em si, eram algumas freiras. Até hoje, eu lembro do jeito que elas olhavam pra gente. Não era olhar de correção, nem de desaprovação comum, era pior. Era um olhar de quem parecia nos medir por dentro. Como se soubessem alguma coisa ao nosso respeito. Como se estivessem esperando um erro. Bastava eu aparecer com os braços de fora por causa do calor ou rir um pouco mais alto com as minhas amigas na porta da igreja, vinha aquele olhar seco, duro, e eu me sentia suja sem saber por quê. Nunca gostei daquilo, nunca gostei delas. O que aconteceu foi numa semana de festa da cidade. Todo ano tinha barraca, música, doce, caseiro, pescaria, essas coisas. Naquela noite, eu, Neide e Célia resolvemos passar lá depois da aula, só um pouco antes de ir embora. A gente era adolescente. Um pouco, naquela idade, sempre virava mais do que devia. Quando demos por nós, já estava quase meia-noite. Na mesma hora, o sangue gelou. Nossos pais eram rígidos, principalmente as mães. Menina direita não ficava na rua até aquela hora. A gente saiu da feira quase correndo, segurando o material da escola contra o peito, atravessando a praça vazia. Com aquele vento frio, típico de cidade de interior, quando a noite já está funda demais. Foi então que passamos de novo pela igreja, e alguma coisa estava errada. As janelas da parte de cima estavam acesas. Aquilo, aquela hora, não fazia sentido nenhum. A igreja já devia estar fechada e escura havia horas, mas não estava. E antes mesmo de a gente decidir o que fazer, ouvimos um grito, depois outro. Não era canto, não era oração, não era gente conversando, era dor.
A Neide segurou meu braço tão forte que as unhas dela cravaram na minha pele. A Célia disse na hora que a gente devia ir embora. Devia mesmo, era o certo, era o sensato. Mas existe uma coisa terrível no ser humano, principalmente quando é jovem. A curiosidade consegue ser mais forte que o medo durante alguns segundos. E às vezes, esses segundos estragam a vida inteira. A gente se aproximou devagar, pela lateral da igreja, tentando não fazer barulho. Primeiro espiamos por uma janela mais alta, mas dali dava para ver quase nada, só vultos e luz tremendo. Então retornamos até os fundos, onde havia uma janela mais baixa, meio escondida por um canteiro e uma parede antiga. E foi ali que eu vi a cena que me acompanha até hoje. Havia várias freiras enfileiradas no salão lateral, subindo uma escada estreita, uma por vez. Elas tiraram o hábito antes de subir, em completo silêncio, como se estivessem entregando alguma coisa. A única voz que se ouvia era a da Madre Superiora, uma mulher seca, alta, com um rosto tão duro que parecia talhado em pedra. Quando cada uma chegava ao alto da escada, ela erguia o braço e golpeava suas costas com algo que parecia um chicote de couro. O estalo ecoava pela igreja. Ninguém gritava no começo, só gemia até que uma delas caiu de joelhos. A madre falou alguma coisa que eu não entendi. Não parecia latim de missa, não parecia oração. As freiras abriram espaço e então trouxeram uma corda. Eu me lembro da minha garganta fechando, lembro da Célia começando a chorar baixinho. Lembro de ter colocado a mão na boca dela com tanta força que depois ficou marcada. A freira que estava ajoelhada pedia perdão, pedia outra chance, chamava a madre de mãe. A madre não respondeu, só fez um gesto, e eu vi aquela freira ser erguida no vazio. Vi as pernas debatendo, vi o corpo tremendo, vi o silêncio das outras, como se aquilo fosse normal. Meu corpo inteiro ficou duro, mas eu não conseguia sair dali. Era como se alguma coisa tivesse me prendido àquela janela, como se olhar fosse errado, e mesmo assim obrigatório. Quando o corpo parou de se mexer, eu achei que tinha acabado, mas não tinha. As freiras se ajoelharam, todas ao mesmo tempo, voltadas para o altar. As velas que estavam acesas pareciam menores de repente. A luz ficou estranha, abafada, como se o ar tivesse engrossado. E então eu vi uma sombra se desprender da região do altar. Não saiu de trás de nada, não entrou por lugar nenhum. Ela simplesmente estava ali, primeiro como uma mancha escura, depois tomando forma. E não era forma de gente. Era alta, torta, comprida demais. Parecia um bicho erguido nas patas de trás, mas com algo humano no jeito de se mover. As freiras baixaram ainda mais a cabeça e começaram a rezar numa língua que nunca ouvi na vida. Não era português, não era latim de missa, era uma fala arrastada, molhada, baixa, como se saísse da garganta junto com o ar. Naquela hora, alguma coisa dentro de mim finalmente quebrou. Eu puxei minhas amigas e saímos correndo. Não foi correr bonito de filme, foi tropeçando, chorando, sem olhar para trás, com o coração batendo tão forte que eu sentia dor no ouvido. Quando cheguei em casa, minha mãe me deu uma surra de cinta por causa do horário. Minha avó me chamou de irresponsável. Disse que menina direita não fica na rua até tarde. Mas eu quase não senti nada. Meu corpo estava ali, minha cabeça estava naquela janela. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Continuei indo à missa porque era obrigada. E foi aí que o horror piorou, porque as freiras passaram a me olhar diferente. Não como antes, pior. Como se soubessem. Como se estivessem me visto ali fora, nos fundos da igreja. Mesmo eu jurando que tínhamos tomado cuidado. Teve domingo em que eu senti claramente uma delas parar ao meu lado por tempo demais. Outra vez, quando eu saía da missa, a Madre Superiora encostou 2 dedos no meu ombro e disse bem baixo, quase sorrindo: há coisas que Deus permite que a gente veja só uma vez. Eu não contei isso pra ninguém naquela época, nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pras minhas amigas. Depois de um tempo, a Neide se mudou de cidade no ano seguinte.
A Célia nunca mais aceitou passar naquela rua à noite, e eu aprendi a fingir normalidade, mas nunca mais consegui rezar do mesmo jeito. Anos depois, já adulta, soube que aquela madre morreu dormindo. Disseram que foi uma morte tranquila. Eu não acredito. Gente como ela não vai em paz. E o pior é que até hoje, quando lembro daquela noite, eu ainda escuto o barulho. O estalo do couro, a corda tensionando e aquela reza baixa, arrastada subindo pelo altar. Tem gente que acredita que o mal se esconde em mata fechada, em estrada deserta, em casa abandonada. Eu não. Eu aprendi muito cedo. Às vezes o lugar mais perigoso da cidade é justamente onde todo mundo entra achando que está protegido. E se você me perguntar por que eu nunca mais pisei numa igreja vazia depois daquilo, a resposta é simples. Porque eu sempre tive medo de olhar para o altar e ver aquela sombra me esperando de novo. Relato 2. Meu nome é Elisa, e isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. No intervalo católico nos arredores de Mariana, em Minas Gerais. Meus pais viajavam muito a trabalho e achavam que me deixar ali era a melhor escolha. Diziam que eu estaria segura, estudando, longe de más companhias. Só esqueceram de me avisar que naquele lugar o perigo dormia do outro lado do corredor. O colégio era antigo, silencioso e limpo demais. Tudo ali parecia arrumado, como cenário de missa. Paredes claras, corredores compridos, chão encerado, imagens de santos em todo canto. E uma igreja de pedra colada ao prédio principal. Meu dormitório ficava no segundo andar, e a janela dava bem para ver a lateral da igreja. Na primeira noite, antes de apagar a luz, uma das meninas do meu quarto olhou séria e disse: "Se você ouvir barulho depois das 11, não levanta." Achei que fosse brincadeira de veterana. Não era. Naquela mesma madrugada, acordei com uma pancada tão forte que cheguei a sentar na cama assustada. Depois veio outra e outra. Parecia que alguém estava batendo com toda a força na porta da igreja. As meninas do quarto também acordaram, mas nenhuma parecia surpresa. Uma delas foi até a janela, olhou e voltou sem dizer nada. Eu fui atrás. Lá fora não tinha ninguém. Mesmo assim, a porta da igreja estremecia a cada impacto. Em seguida, começou outro som. Banco sendo arrastado, madeira pesada raspando no chão de pedra, de um lado para o outro, como se alguém estivesse reorganizando a igreja no escuro. Só que não havia luz acesa, não havia padre, não havia missa, não havia motivo para aquilo acontecer. Perguntei o que era, a menina do meu lado respondeu baixinho: "Isso acontece quase toda noite", e não falou mais nada. Nas noites seguintes, os sons continuaram, às vezes pancadas, às vezes móveis sendo movidos, às vezes um murmúrio baixo, comprido, que parecia oração, mas não era uma oração que eu conhecesse. O pior era que ninguém comentava, nem as meninas nem as freiras. Era como se aquilo já fizesse parte da rotina. Uns dias depois, acordei de madrugada com a sensação de que tinha alguém me olhando. Fui até a janela, do lado de fora, em frente à porta da igreja, havia uma freira parada, sozinha e imóvel. Ela não olhava para o prédio inteiro, olhava direto para nossa janela. Na mesma hora me abaixei, meu corpo inteiro gelou. Fiquei um tempo no chão, sem coragem de respirar fundo. Quando eu tive coragem de olhar de novo, ela já não estava mais lá. Foi nessa semana que eu entendi que o problema não era só barulho. Tinha alguma coisa acontecendo lá dentro daquela igreja. A prova veio numa madrugada de sexta-feira. Acordamos com um som mais forte que o normal, como se alguma coisa tivesse caído lá dentro. As 6 meninas do quarto levantaram assustadas. Foi então que percebemos que uma cama estava vazia, a da Juliana. Chamamos por ela no banheiro, embaixo das camas, atrás do armário e nada. A porta do quarto estava entreaberta. Aquilo era impossível. Depois das 9 da noite, ninguém podia sair do dormitório. Se alguma freira pegasse uma aluna no corredor, aquela hora, o castigo vinha pesado. A melhor amiga dela começou a chorar e disse que ia procurar. Eu não queria sair, mas fui com ela e a outra garota, porque ninguém tinha coragem de andar sozinho por aquele lugar naquela hora. Descemos em silêncio.
O internato de madrugada parecia outro, mais frio, mais escuro, mais apertado. Quando chegamos perto da igreja, vimos a porta lateral aberta. Eu parei na hora, as meninas entraram. Fui atrás porque tive mais medo de ficar sozinha do lado de fora. Lá dentro o ar estava pesado. Tinha cheiro de cera queimada e um odor amargo, como remédio velho. O altar estava mal iluminado e o crucifixo parecia torto, inclinado de um jeito estranho, quase ofensivo. Uma das meninas olhou para a imagem de santo na parede e soltou um grito. Quando fui ver, entendi o porquê. A expressão do santo parecia diferente. Eu sei como isso soa, mas não parecia uma imagem comum. Parecia que estava sorrindo, não um sorriso bondoso, um sorriso de deboche, cruel, vivo demais para ser pedra. A menina saiu correndo na mesma hora. Fiquei só eu e a amiga da Juliana. No fundo da igreja havia uma capela pequena, separada por uma cortina escura. Era dali que vinha um murmúrio baixo, várias vozes juntas, falando devagar numa língua que eu não conhecia. A amiga de Juliana chamou por ela, quase chorando. A cortina se mexeu e Juliana saiu de lá, andando devagar, olhar perdido e rosto pálido, como se estivesse sonâmbula. Atrás dela vieram 3 freiras. A madre foi a primeira a falar. Perguntou o que estávamos fazendo fora do quarto. A amiga de Juliana respondeu que ela tinha desaparecido. A madre disse, com a maior calma do mundo, que a menina tinha passado mal e que estava sendo atendida. Mentira. Dava para ver que era mentira. Juliana mal conseguia ficar em pé quando voltou para o dormitório. Não lembrava de nada, ou fingia não lembrar. Depois daquela noite ela mudou. Parou de conversar, se assustava quando alguém tocava nela, dormia mal. Às vezes acordava chorando. Numa madrugada, eu ouvia ela repetindo baixinho, de olhos fechados: "Eu não quero voltar para aquela capela." 2 semanas depois, os pais dela foram buscá-la, sem aviso e sem despedida. Antes de ir, ela contou a uma das meninas o que conseguiu lembrar. Disse que naquela noite acordou com uma freira ao lado da cama, mandando que ela levantasse em silêncio. Levou ela até a capela. Lá dentro havia símbolos desenhados no chão com terra escura e cera. Várias freiras estavam ajoelhadas, lendo um livro antigo numa língua estranha. Depois fizeram ela beber alguma coisa. A visão começou a embaçar. A última lembrança que ela tinha da madre, furando a ponta do seu dedo com um alfinete e usando o sangue dela para completar um desenho no chão. Depois escuridão. Quando ouvi isso, pedi aos meus pais que me tirassem de lá. Não contei tudo, porque nem sabia explicar direito. Só disse que estava passando mal, que tinha medo, que aquele lugar não me fazia bem. Eles demoraram, mas acabaram cedendo. Nunca mais voltei. Hoje, anos depois, eu ainda consigo ouvir aquele som quando lembro daquele internato. As pancadas na porta, os bancos arrastando no escuro e aquelas vozes rezando baixo, do outro lado da capela. Tem gente que pensa que o horror mora em ruínas, cemitérios ou casas abandonadas. Eu não, porque o lugar mais assustador em que já estive tinha crucifixo na parede, freiras andando em silêncio pelos corredores, e uma igreja onde alguma coisa acordava toda noite depois das 11. Relato 3. Meu nome é Sebastião, e isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Naquele tempo, eu tinha saído do interior do Ceará com meu pai para tentar a vida no Paraná. Éramos pobres e em casa ainda tinham muitos irmãos menores para alimentar. Meu pai conseguiu serviço numa obra de estrada, sempre viajando de um canto para outro. Eu, para não ficar dependente dele, aceitei um trabalho como zelador numa igreja antiga nos arredores de Ponta Grossa. O padre me deixou dormir num quarto simples, atrás da igreja, perto de uma ala onde moravam alguns monges. No começo, achei que tinha dado sorte. Eu limpava o chão antes da primeira missa, varria o pátio, acendia velas, fechava as janelas, organizava os bancos e fazia pequenos serviços que apareciam. Era pesado, mas era melhor do que ficar rondando com meu pai de obra em obra. Além disso, eu tinha cama, comida e um lugar fixo para dormir. Só que os monges daquele lugar me davam arrepios. Eles quase não falavam comigo.
Passavam por mim em silêncio, sempre de cabeça baixa, mas com um jeito estranho, como se estivessem me observando, sem me olhar de verdade. Não gostavam de conversa, não gostavam da minha presença e deixavam isso claro. O único que ainda demonstrava alguma bondade era o padre. Ele falava pouco, mas, ao mesmo tempo, me tratava como gente. Tinha também uma mulher que aparecia ali quase todos os dias. Era uma senhora de rua, magra, encurvada, com roupas gastas e um pano preso na cabeça. Ela sempre sentava no mesmo banco, perto do altar, mesmo quando não tinha missa. Às vezes o padre levava pão, café ou um prato de comida para ela. Ela pensava que era caridade, achava até bonito. Hoje eu sei que nem sempre a bondade tem rosto de bondade. Numa noite de inverno, eu acordei com gritos. Não eram gritos comuns, eram gritos de dor. Sentei na cama na mesma hora, ainda meio grogue, tentando entender de onde vinham. Logo percebi que era da igreja. Levantei, fui até a janela e vi uma luz fraca acesa lá dentro. Mesmo sendo de madrugada, meu primeiro pensamento foi que alguém tivesse invadido o lugar. Saí do quarto devagar e fui até a lateral da igreja. Quanto mais eu me aproximava, mais eu via a voz do padre rezando alto. E no meio das orações, os gritos de uma mulher, implorando para que parassem. Não entrei pela porta principal, fui pelos fundos, por uma passagem que dava acesso a uma parte mais baixa da construção, perto de uma capela lateral. Eu tinha a chave, porque fazia limpeza ali também. Entrei sem fazer barulho e subi alguns degraus até alcançar um ponto de onde dava para ver o altar sem ser visto. E foi ali que eu entendi que nunca mais seria o mesmo. A mulher que frequentava a igreja estava amarrada sobre uma espécie de mesa de madeira. Era ela, a mesma senhora que sentava quieta no banco todos os dias. Tinha 4 monges em volta e o padre diante dela, com um livro aberto nas mãos, rezando como se aquilo fosse um ritual sagrado. Mas não parecia sagrado, parecia brutal. Os monges seguravam os braços e pernas dela, enquanto ela chorava, se debatia e dizia que não estava possuída, que não tinha feito nada, que queria ir embora. Ninguém respondia. Um dos monges bateu nela para fazê-la parar de se mexer. Outro apertou o pescoço dela contra a madeira. Eu fiquei paralisado, queria sair correndo, queria gritar, queria fazer alguma coisa. Mas eu era só um garoto, escondido no escuro, vendo homens da igreja torturarem uma mulher indefesa, como se estivessem convencidos de que aquilo era justo. Então as coisas pioraram, a voz da mulher mudou. Não estou dizendo isso para deixar a história mais assustadora. Estou dizendo isso porque foi exatamente o que aconteceu. Até aquele momento, ela gritava como uma pessoa ferida. De repente, a voz saiu grossa, funda e estranha, como se viesse de dentro do peito e da garganta ao mesmo tempo. As velas em volta começaram a vacilar. Uma caiu, outra apagou sozinha. A mulher começou a se debater com tanta força que a mesa inteira balançou. Um dos monges se afastou com medo. O padre gritou alguma coisa que eu não entendi. Na mesma hora, outro monge puxou uma faca. Eu juro que por algum segundo achei que era para cortar as cordas, mas não era. Ele cravou a faca no peito da mulher. Uma vez, depois outra e outra. Os gritos pararam de repente, e o silêncio que veio depois foi o pior de tudo. Eu senti o estômago virar. Tive que tampar a boca com a mão para não fazer barulho. Meu corpo inteiro tremia. Saí dali do mesmo jeito que entrei, tropeçando no escuro, quase sem sentir as pernas. Corri até meu quarto, tranquei a porta e fiquei sentado no chão até amanhecer, ouvindo qualquer passo do lado de fora, como se esperasse que viessem me buscar também. Na manhã seguinte, um dos monges bateu na minha porta perguntando por que eu ainda não tinha limpado a igreja. Eu disse que estava passando mal. Ele ficou me olhando por tempo demais, como se tentasse descobrir alguma coisa no meu rosto. Depois falou que avisaria o padre e foi embora. Foi aí que eu entendi que se eu continuasse ali, eu podia ser o próximo a desaparecer sem deixar rastro. Arrumei minhas poucas coisas numa sacola, peguei o pouco de dinheiro que tinha e fui embora antes do almoço, sem avisar ninguém.
Nem passei pela frente da igreja. Saí pelos fundos e segui até a estrada. Demorei dias para encontrar meu pai e contar que queria voltar para casa. Não contei tudo de uma vez. Durante muito tempo, mal consegui colocar aquelas imagens em palavras. Voltei para o Ceará semanas depois. Nunca denunciei, e isso é uma culpa que carreguei por muitos anos. Mas a verdade é que naquela época, quem ia acreditar num rapaz pobre, sem estudo, recém-chegado, acusando padre e monge de assassinato? Ainda mais dizendo que tinha visto aquilo escondido de madrugada dentro de uma igreja. Eu tinha medo de ser preso, espancado ou simplesmente sumir também. O pior de tudo é pensar que aquela mulher não tinha família, não tinha casa, não tinha ninguém perguntando por ela. Ela só desapareceu. E provavelmente ninguém além de mim soube o que aconteceu com ela naquela noite. Hoje, quando vejo alguém dizendo que todo lugar santo é seguro, eu fico calado, não discuto. Só lembro da mesa e dos gritos, da faca e da forma como aqueles homens rezavam enquanto a matavam. Gente que acha que o mal sempre entra pela porta dos fundos. Eu não, porque a coisa mais cruel que eu já vi nessa vida estava bem diante do altar, vestida como se estivesse servindo a Deus. Se você assistiu até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.